Estão bem? Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos. Mais uns instantes. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos Te agradecer, ó Deus, pelas nossas vidas. Queremos agradecer pela vida de cada um dos nossos irmãos que estão aqui nessa noite, Pai. Que o Senhor venha conduzir a Tua palavra, Pai. Que o Senhor venha nos conduzir a minha vida. E que o Senhor venha falar aos nossos ouvidos, aos nossos corações, na nossa mente e principalmente no nosso espírito, Pai. Que nós venhamos discernir a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco, ó Pai, para rompermos, ó Deus, barreiras, rompermos, ó Pai, pela fé, Senhor, no Teu nome, Jesus. Romper preconceitos e paradigmas, ó Pai, de coisas a quais nós criamos, ó Pai, que agora já não fazem mais, ó Senhor, nenhum significado para nós. Porque o significado da vida é Jesus, Senhor. Sem Ele, nós não podemos viver, ó Pai. Sem a Tua presença, Senhor, somos nada, Pai. Não somos ninguém. Por isso eu clamo, Senhor, que a Tua presença, Pai, do Teu Espírito, venha nos guiar. Guia-me, Senhor, pelas veredas da Tua justiça, que é a Tua palavra. E que a Tua palavra é viva e eficaz. Em nome de Jesus. Amém? Abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, amém? Todos se encontraram? A palavra do Senhor diz assim: alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum, e o povo soube que ele estava em casa. Logo se ajuntou tanta gente, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e ele lhes anunciava a palavra. Vieram a ele conduzido um paralítico trazido por 4 homens. Não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram um telhado onde estava. Fazendo um buraco, baixaram o leito em que estava o doente. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos mestres da lei, que raciocinavam em seu íntimo: porque profere estas blasfêmias? Quem podes perdoar pecados senão a Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim pensavam entre si eles, lhes disse: por que pensais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Jesus tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele, levantando-se, o seguiu. E quando Jesus estava jantando na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores estavam assentados à mesa com Jesus. E seus discípulos, pois, eram muitos os que tinham seguido. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, viram no comer com os cobradores de impostos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe com
Por que come e bebe ele com os pecadores de impostos e pecadores, cobradores de impostos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justo, mas sim pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Foram-lhe perguntar: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? Respondeu-lhes Jesus: podem os convidados para o casamento jejuar enquanto está com eles o noivo? Enquanto tem consigo o noivo, não podem jejuar. O tempo, porém, virá em que lhe será tirado o noivo, e naquele dia jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em vestido velho. Se o fizer, o remendo novo rompe o velho, e o rasgo fica maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho novo rompe os odres, estraga-se tanto o vinho como os odres. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Amém? Amém? Amém. Até aí, igreja. Até aí. Eu acho maravilhosa essa passagem todinha, capítulo 2. E o que eu vejo aqui é Jesus ele tratando de uma forma firme, não aqueles que estavam buscando, mas aquele que estava questionando os que buscavam Jesus. E uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu me converti é que quando eu cometia um erro, alguém apontava o dedo e dizia: olha lá, é crente, olha lá, ele vai na igreja. Por que ele vai na igreja se ele faz todas essas coisas? Deixa eu dizer uma coisa para você: eu venho na igreja porque eu preciso. Eu venho na igreja ter comunhão com vocês porque eu quero receber a porção que Deus tem derramado sobre a vida de vocês. Eu venho na igreja para compartilhar aquilo que Deus tem me ensinado e aquilo que Deus tem ensinado a vocês. Quem esteve aqui na sexta-feira pôde aprender um pouquinho de que viver em comunhão, de que ser filho de Deus não mais conta o eu, mas sim o nós. E que cada um de nós somos parte um do outro. E que quando nós nos unimos aqui como igreja, aí sim verdadeiramente nós vamos demonstrar a imagem e a semelhança de Deus. Porque quando nós nos unimos, nós somos um pedacinho da parte de Deus. Quando unidos, nos tornamos corpo. E esse corpo representa Cristo. Amém? Esse corpo representa o Senhor. Não é um só, é todos nós. Façamos a nossa imagem e semelhança. Nós somos imagem e semelhança de Deus quando nós nos unimos. Jesus ele não teve problema. Jesus ele não tinha problema para sentar com o pecador. Jesus ele não tinha problema para sentar com prostituta, para sentar com vagabundo. Jesus não tinha problema para sentar com viciado. Jesus não tinha problema de sentar com cobradores de impostos, com ladrão. Jesus não tinha esse problema. Jesus tinha problema com os religiosos. Então por que você tem medo de sentar com o seu amigo que bebe? Por que você tem medo de sentar com o seu amigo que não frequenta a igreja? Você tem medo da sua reputação? Porque a sua reputação é o que os outros pensam de você, mas o seu caráter é aquilo que Deus vê de você. O seu caráter ninguém pode corromper ele. Porque se verdadeiramente a luz de Cristo resplandece dentro de você, as trevas que há onde você vai, ela tem que sair. Por que você teme o que os outros vão pensar? Eu nunca tive medo do que as pessoas vão pensar a meu respeito. Quem me conhece sabe muito bem que eu falo o que eu penso. Às vezes até quebra a cara, mas eu falo o que eu penso. E isso incomoda, porque as pessoas elas querem que você fique pisando em ovos. Elas querem que você ande em cima do muro para não desagradar um e agradar o outro. Então é melhor andar em cima do muro, porque aí você agrada a ambos. Mas o Senhor diz que quem anda assim é morno.
e o Senhor está prestes a vomitá-lo. É melhor que fosse frio do que andar na mornidão. Aqui no capítulo 2, no versículo 2 diz: logo se ajuntou tanta gente que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E ele lhes anunciava a palavra. Vieram a ele conduzindo um paralítico trazido por 4 homens, 4 amigos. 4 amigos trouxe aquele paralítico até Jesus, porque ouviam falar de Jesus, sabiam dos feitos de Jesus, e sabiam que Jesus não ia se importar da forma como eles chegassem. Não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram um telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que estava o doente. Ou seja, eles não entraram pela porta, porque não tinha como entrar. Eles viram que Jesus estava dentro da casa, mas não tinha como entrar, não tinha como passar, porque tinha um bando também de religiosos que não ia permitir que eles passassem, porque ia ter um bando de gente barrando na porta, porque no reino de Deus é assim: eles não entram e também não deixam você entrar. Eles não entram e não querem que você entre, porque eles ficam na porta barrando. Mas quando você vê e reconhece e sabe quem é o senhorio de Jesus, nada, nem ninguém vai te impedir. Eles descobriram um telhado, descer aquele homem, e Jesus, vendo a fé deles, disse para o paralítico. Jesus viu a fé de quem? Não foi do paralítico. Jesus viu a fé dos amigos dele. Onde está a sua fé pelos seus amigos? Onde está a fé por aqueles que você ama? Onde está a fé por aquele amigo que caminhou com você na infância? Onde está a sua fé? A sua fé está pautada no que o povo gospel da igreja, do fulano, do Beltrano vai pensar a seu respeito? Ou que seu vizinho vai pensar se você for lá na biqueira, se você for na bocada, ou se você for no bar, onde está seu amigo jogado na calçada? Ou que as pessoas vão pensar se seu amigo de repente estiver paralítico e você tiver que tocar nas partes íntimas dele para dar banho nele, ou se você tiver que limpar as feridas dele cheias de podridão. Onde é que está a sua fé? Onde é que está essa igreja? Onde é que está esse Jesus que não se importa o que pensam a respeito dele? Mas quando ele olha que alguém vem comentar: por que você está sentado com esse cara? Por que as pessoas vão falar mal de você? Eu creio que muitos devem ter chegado, a palavra do Senhor não diz, mas nos dias de hoje é assim. Toma cuidado, o que vão pensar de você. Deixa eu falar algo para você, querido. Se você for um verdadeiro cristão, você não se importa com o que os outros vão pensar. Você vai se importar porque ali há uma vida, ali há uma alma como você. Glória a Deus. Buscando e carente da graça, da misericórdia e do amor de Deus. Aleluia, Senhor. E você está se lixando porque a sociedade vai pensar a seu respeito. Porque primeiramente, quando você olha para essa pessoa, você vê a imagem e a semelhança de Cristo. Você vê o seu semelhante. Você não vê um animal, você não vê um bicho. Você vê um igual, com as mesmas falhas, mas também com o mesmo potencial. Porque o crente de hoje, ele só vê as falhas, ele só vê os erros, mas ele não olha para frente e não vê que aquela pessoa pode alcançar algo muito maior do que ela mesma alcançou. Que talvez o futuro que Deus tenha para ela seja melhor, maior do que você já alcançou até hoje na sua vida. O Senhor não nos criou para ser assim. O Senhor nos criou para amar o nosso próximo como a nós mesmos. Jesus vendo a fé deles, disse para o paralítico. Jesus viu a fé dos amigos, mas ele disse para o paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos mestres da lei, que raciocinavam em seu íntimo. Estavam ali sentados alguns pastores gospels. Estavam ali sentados alguns apóstolos, alguns profetas. Estava ali sentado algum evangelista famoso.
Estava ali sentado o conselho dos fariseus, dos mestres, daqueles que achavam que eles eram os doutores e que eles que tinham que aprovar ou desaprovar o que Jesus fazia, porque não reconheciam o senhorio de Jesus, mesmo Jesus fazendo tantos milagres. Eles o questionavam e diziam dentro de si próprio: por que profere blasfêmias? Achavam que Jesus estava blasfemando contra Deus porque não reconhecia que Jesus era Deus. Quem pode perdoar pecado senão Deus? Eles falavam dentro de si e entre si eles diziam: quem é esse que blasfema contra Deus? Só Deus pode perdoar pecado. Quem é você? Eu vejo alguns pastores dizendo: quem é você? Você é só uma ovelha. Quem é você para ir lá? Quem é você para ir orar? Quem é você? Eu digo: quem é você? Você é um filho de Deus. Você é ungido de Deus. Você é cheio da presença de Deus, cheio da graça, da glória e do amor de Deus. E se Deus quiser fazer por você, Ele vai fazer igual ou maior do que qualquer pastor, apóstolo, ou seja, qualquer um que estiver atrás de um púlpito. Amém. Glória a Deus. Porque o Senhor usou um jumento, assim como Ele está usando esse aqui agora. Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim pensavam entre si, lhes disse. Porque Jesus, Ele olha o coração. Jesus, Ele olha o interior. Jesus, Ele tem um olhar profundo. Jesus não é aquele Jesusinho do crucifixo, do calendário. Jesus não é aquele Jesus histórico. Nós estamos falando de Deus Todo-Poderoso. Nós estamos falando do Senhor dos Senhores. Então nós estamos falando de um homem que, quando ele olhava para você, ele transpassava a sua carne e o seu íntimo, e olhava dentro do teu espírito e sabia o que você estava pensando a respeito dele e a respeito dos seus irmãos. Amém. E Jesus disse para eles: por que pensais essas coisas em vossos corações? Por que você pensa no vosso coração, olhando para, às vezes até para si próprio, e achando que porque você faz isso ou aquilo de errado, você é indigno de chegar na presença de Deus? Eu digo para você, meu irmão, nenhum é digno de chegar na presença de Deus, nem eu. Não há ninguém na terra digno da presença de Deus. Entenda isso. Ninguém. Não há santo, não há bom. Não adianta você vir com parâmetros sociais de como aquela pessoa se comporta. Por causa do comportamento dela, ela tem prioridade para chegar na presença de Deus. Te digo para você que a palavra diz ao contrário. Se você não se humilhar, não se quebrantar e não se arrepender, e isso é para todos, ninguém é digno de chegar na presença dele. Não pense que o que você faz de bom ou de ruim te torna digno de estar na presença do Senhor. O que te torna digno de estar na presença do Senhor é reconhecer que você é tão depravado, tão miserável, desgraçado como eu, que você necessita do amor, da graça, da misericórdia, e que sem Ele você nada pode fazer, e que sem Ele você não pode se mover, e que sem Ele você não pode viver. Aleluia. Porque se não for Ele, querido, os seus pecados jamais seriam perdoados. Os nossos pecados jamais seriam perdoados. Então não importa a situação que você está vivendo agora, mas o que importa é o que você está ouvindo aqui nessa noite. Amém. Sabendo que o Senhor é o seu Deus. Aleluia. E que Ele está sentado aqui contigo nessa noite, mesmo eu e você sendo um pecador, mesmo eu e você sendo depravado. Ele olha com um olhar de compaixão. Amém. De misericórdia, dizendo para você que há jeito para a sua vida, que tem como você mudar, que tem como Ele transformar a sua vida, que tem como Ele mudar a sua vida, que tem como Ele virar a sua vida de cabeça para baixo e você deixar as coisas até que te desagradam, porque você já chegou diante dele, já confessou para Ele e já disse para Ele. Na pior situação da sua vida, você já confessou para Ele: será que eu não mereço, Pai? Será que eu não sou digno de estar na sua presença? Será que eu não posso estar na tua presença, Senhor? Será que eu não posso, ó Pai, estar nos teus braços e no teu colo e ouvir o tanto que você me ama e saber que o Senhor vai me perdoar dos meus pecados e que o Senhor vai me limpar e me purificar, porque é o Senhor que me santifica.
Já ouvi muitas pessoas dizendo que pelo simples fato dela ter casado virgem, ela casou santa. Mentira! Você está achando que porque você segurou sua virgindade, isso te santificou? Quem te santifica é o Senhor. Não é as suas atitudes, não é o que você faz. Eu não estou falando aqui que você deva sair aí como um promíscuo, se prostituindo, se fazendo promiscuidade à torta e à direita. Mas eu estou dizendo para você que isso não garante santidade. O que garante santidade é a sua busca, o seu arrependimento, a sua comunhão, o seu relacionamento com Ele. Porque à medida que você se alimenta dEle, você começa a viver aquilo que Ele tem para você. Amém. E à medida que você começa a viver aquilo que Ele tem para você, você começa a deixar as suas práticas ruins. Amém. Glória. Por que pensais essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? O Senhor Jesus, Ele diz, qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os seus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Sabe por que Jesus disse? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Era muito mais difícil dizer: estão perdoados os seus pecados. Você sabia disso? Porque Jesus ainda não tinha ido para a cruz. Jesus não tinha sido crucificado. Só que aos olhos humanos era mais difícil dizer: toma o teu leito e anda. Para Jesus era mais fácil aquele paralítico levantar e andar. Mas Jesus sabia que mesmo se ele levantasse e andasse e não tivesse uma mudança de vida, ele continuaria pecando. Ele continuaria vivendo uma vida de pecado. Então Jesus, ele disse aqui: qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os seus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Quando você toma o teu leito, muitas vezes não é uma enfermidade, mas é a sua vida doentia que você caminha. Mas é a vida de doença, de práticas doentias, de práticas erradas que você caminha, que te faz um doente, que te faz um paralítico na fé, que te faz um paralítico na vida, que te faz uma pessoa paralisada, que não produz nada, que não faz nada e fica com a vida estagnada por causa da doença do seu pecado. Mas saiba que Ele morreu para te remir de qualquer pacto com o diabo, com Satanás, com qualquer demônio, com qualquer pecado, do passado, do presente e do futuro. Está consumado na cruz do Calvário. Amém. Nada que você faça nem no futuro de errado, nada que você faça pode separar do amor dele. Entenda uma coisa: você precisa unicamente andar uma vida em arrependimento. É uma vida de arrependimento. Porque aquele que disser que não pecou, já está mentindo. Porque todos pecamos. Todos pecamos. Todos os dias. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Isso é um chamado para todos nós. Tomar o nosso leito todos os dias e seguir a nossa vida com Jesus, e seguir a nossa vida com Ele. Ele se levantou e tomando logo o leito, ele se levantou e tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram. Ou seja, todos, inclusive os religiosos, os fariseus, os que estavam julgando Jesus, os que estavam julgando os pecadores, todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Então eu me pergunto às vezes, por que nós vemos tantos milagres
E vemos tantas coisas maravilhosas que o Senhor faz. E vemos coisas que nunca vimos acontecer. E às vezes nós julgamos. Às vezes nós barramos, dizendo que se você se vestir assim, se você se comportar assim, você vai chegar na presença de Deus. Mentira. João não comia o que aquele povo comia. João se vestia diferente de todo mundo. João pregava no deserto e pregava o arrependimento, e os fariseus e os religiosos, os mestres da lei, os pastores gospels, os cantores, diziam que João Batista tinha demônio. Aí Jesus vem e fala: e eu faço as mesmas coisas que vocês, eu como e eu bebo, e vocês me chamam de beberrão e glutão. Então, ou seja, nada estava bom. Veio João que fazia tudo diferente, não se misturava com ninguém. Veio João que se guardava, que se reservava das coisas. João não bebia. João não bebia bebida alcoólica. Eles diziam que João tinha demônio. Aí veio Jesus, que comia, e não comia Big Mac, não comia McDonald's. Jesus comia as mesmas coisas que eles comiam. E Jesus bebia vinho, porque ele fala: veio o Filho do Homem comendo e bebendo, fazendo as mesmas coisas que vocês fazem. Vocês me têm por comilão e bebedor de vinho. Aí eu vejo alguns dizer: na minha boca nunca entrou bebida alcoólica. Eu sou santo. Eu sou santo porque na minha boca nunca entrou uma gota de bebida alcoólica. Eu sou santo porque é isso, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Mas quando vira as costas, desce o pau no irmão. Fofoca daqui, fofoca dali, mente daqui, mente acolá. E você acha que você é santo porque você nunca bebeu nenhuma bebida alcoólica? O problema não é o que entra, Jesus disse. Aleluia. É o que sai da sua boca. Glória a Deus. Aleluia. É o que sai da sua boca. Não é o que você come, não é o que você veste, é o que sai. E Jesus tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava passando. E passando viu Levi, filho de Alfeu, assentado à coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E quando Jesus estava jantando na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores estavam assentados à mesa com Jesus e seus discípulos, pois eram muitos os que tinham seguido. Enquanto Jesus estava jantando na casa de Levi, muitos vagabundos, prostitutas, cobradores de impostos, ladrões, quem mais? Mendigos, quem mais? Drogados, prostituídos, adúlteros, adúlteras. Quem mais estava com Jesus? Aquele cara que empresta dinheiro para você e cobra altos juríssimos. Aqueles que enganam, que mentem, que roubam, que trapaceiam. Eram esses que estavam assentados à mesa com Jesus. Quando os mestres da lei, quando os donos da lei, os donos da verdade chegaram, os fariseus viram-no comer com os cobradores de impostos, com as prostitutas, com os pecadores, com os vagabundos, os ladrões, os drogados, os viciados, os alcoólatras. Por que come e bebe com esses vagabundos, cobradores de impostos e pecadores? Às vezes alguém pode achar, falar: nossa pastor, mas vagabundo é uma palavra muito forte. Você acha que cobradores de impostos, pecadores aqui, só está dando um resumo, porque era esse povo que seguia Jesus, leprosos, que ninguém queria nem chegar perto, que tinha medo da lepra. E nos dias de hoje nós olhamos para os nossos irmãos que andam jogados pelos cantos da cidade como se fossem leprosos, e nós não queremos chegar perto. Então os fariseus, quando os mestres da lei, que eram os fariseus, viram comer com os cobradores de impostos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os cobradores de impostos, pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, disse-lhes:
Os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores. Jesus veio chamar nós, eu e você. Se você se acha justo, você não merece Jesus, porque a sua justiça, aquilo que você vê como justiça, se chama trapo de imundícia, porque não serve. O padrão de Deus é muito alto. Amém. Nenhum homem pode alcançar, nenhum nascido de carne, a não ser Jesus. Jesus alcançou. Jesus era inquestionável. Jesus era inquestionável. Abra a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. No versículo 15, aqui de Marcos, diz assim: enquanto Jesus estava jantando na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores estavam assentados à mesa com Jesus e seus discípulos, pois eram muitos os que o tinham seguido. Aí lá em Apocalipse 3, versículo 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Agora eu te pergunto, como é que esse povo que não está na igreja vai ouvir a voz de Jesus, se não tem quem prega, se não tem quem dá testemunho, se não tem nenhum crente que convive com eles? Porque você é tão santo, por que você não faz a diferença na vida do seu irmão? Já que você é tão santo e se acha que você é intocável, que você não vai se contaminar com nada, então saiba de uma coisa: Jesus habita dentro de você, amém? O Espírito Santo está dentro de você, amém? Amém. E por que você não bate na porta desse irmão? Porque quem sabe ele ouve não a sua voz, mas a voz de Jesus, e ele abre a porta da vida dele para que Jesus entre na vida dele. Entrarei em sua casa, e com ele cearei, ele comigo. Por que você não vai cear com esse irmão? Por que você não procura esse irmão? Por que você não procura essa pessoa que está perdida? No versículo 17, Jesus ele diz: tendo Jesus ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores. Amém. Jesus ele veio chamar os pecadores. Abram lá suas Bíblias comigo em Mateus capítulo 21. Jesus ele diz aqui em Mateus 21, versículo 31. Eu vou ler o comecinho lá no versículo 28 lá. Mateus 21, 28. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha? Respondeu ele: não irei. Não irei. Mais tarde, porém, arrependeu-se e foi. Então o pai se dirigiu ao segundo filho e disse a mesma coisa. Respondeu ele: eu vou, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Responderam-lhe: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, os cobradores de impostos e as prostitutas entram antes de vós no reino dos céus. Vou repetir: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas entram antes de vós no reino de Deus. Então não fique se achando que você é a última bolacha do pacote, não. Que você é o bom da boca porque você aceitou Jesus e porque agora você frequenta esse local, e que você é santificado por isso. Não fique pensando que você é o bonzão, não. Porque Jesus ele está dizendo aqui que vai haver cobradores, prostitutas, vagabundos, drogados, viciados,
alcoólatras, que se arrependeram, a qual você julgava eles vão entrar na sua frente no reino de Deus. Entenda bem, vão entrar na sua frente, vão te preceder, vão estar à sua frente, porque não se julgaram melhores do que ninguém, Aleluia. porque não se julgaram dignos da presença de Deus, antes se humilharam na presença de Deus. Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas entram antes de vós no reino de Deus. Nós temos que clamar para que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Versículo 18 de Marcos 2: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Foram-lhe perguntar: por que jejuam os discípulos de João e os fariseus e não jejuam os seus discípulos? Ou seja, fica observando o que os outros estão fazendo, sabe? Fica observando, não é contente com aquilo que eles fazem, mas quer ficar cuidando da vida do irmão. Uma coisa é você ajudar, uma coisa é você instruir. Agora outra coisa é porque você faz algo e você julgar o outro que não faz menos digno que você. É uma coisa você achar porque você jejua a hora, dá o dízimo, vem na igreja, oferta, que você é mais digno que o mendigo que está dormindo nessa hora na rua, ou da prostituta que está na 9 de julho aqui em Ribeirão Preto, ou dos caras que estão ali na Avenida Brasil, às vezes se prostituindo para fumar uma pedra de crack, ou das mulheres que também se prostituem na Avenida Brasil por uma pedra de crack. Você se acha melhor do que eles? Pois digo para você, querido, que muitos deles entrarão primeiro do que nós no reino de Deus. Aí eles perguntaram para Jesus: por que os fariseus e os discípulos de João jejuam e os seus discípulos não jejuam, Jesus? Aí Jesus disse para eles: podem os convidados para o casamento jejuar enquanto está com eles o noivo? Enquanto tem consigo o noivo, não podem jejuar. O tempo, porém, virá em que lhes será tirado o noivo, e naquele dia jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em vestido velho. Se o fizer, o remendo novo rompe, e o velho rompe o velho, e o rasgo fica maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho novo rompe os odres, estraga-se tanto os odres como os vinhos. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Sabe por que acontece muito julgamento na igreja? Não devemos misturar o legalismo da lei com a liberdade da graça. Não se deve misturar o evangelho com o judaísmo. E o que vemos mais hoje na igreja, que se diz protestante, que se diz cristã no Brasil, é uma igreja judaizante. É uma igreja que anda pela lei, que se você fizer isso, se você se comportar assim, se você fizer assim, se fizer assado, que aí sim você está livre. Abram comigo lá em Lucas capítulo 5, versículo 37. Quem experimenta a lei, quem vive debaixo da lei, entenda uma coisa, querido: nós estamos chamando vocês, nós estamos chamando essa igreja. Deus está despertando essa igreja, Deus está despertando a sua vida e a minha vida para que nós caminhemos no evangelho da graça e nós não caminhemos mais no legalismo do Velho Testamento, da lei mosaica, da lei de Moisés. Deus está chamando você para parar de ficar julgando os outros e caminhar sobre esta graça de amor, aonde nós acolhemos, aonde nós abraçamos, aonde a dor do outro também se torna minha dor, aonde a necessidade do outro se torna minha necessidade.
Aonde a carência do outro também é a minha carência. Porque se somos corpo, nós sentimos as dores uns dos outros. Amém. Porque o corpo que não sente a dor do outro é porque já está amputado pela lei, pelo legalismo. Então, em Lucas 5,37 tem a mesma analogia que diz assim: ninguém põe vinho novo em recipientes de couros velhos. Se fizer isto, o vinho novo romperá o recipiente, será derramado, os recipientes se estragarão. O vinho novo, porém, deve ser colocado em recipientes de couro novos, e ambos juntamente se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o velho é melhor. O que se entende com isso? Se entende que quem experimenta a lei e caminha pela lei, pelos paradigmas da lei, que caminha segundo o conceito dessa igreja que está aí, que dita as regras para a sua vida, apesar que quando nós conhecemos o Senhor Jesus e caminhamos nessa graça, essa liberdade ela não se torna uma libertinagem, onde você pode fazer tudo o que você quer. Não é assim, não. Não se torna assim. Mas essa liberdade, ela te dá autonomia para que você descubra quais coisas são lícitas ou não para a sua vida, quais coisas eu devo ou não fazer, porque o Espírito Santo de Deus vai te constranger para que você não faça algo que prejudique a sua vida. Amém. Ele não vai te dar aval para que você faça algo errado. Ele não vai te dar aval se você é um ex-alcoólatra para que você torne a bebida. Ele não vai te dar aval para que você se torne a drogar. Ele não vai te dar aval para que você se torne a prostituir. Essa graça ela não te dá aval para isso. Ela te dá aval para que você não ande com peso de culpa sobre as suas costas, achando que você não é indigno de estar na presença dele. Essa graça ela te mostra para você o amor infindável do Pai. Agora não te imputa a culpa, porque toda a culpa que era para cair sobre nós estava sobre ele na cruz, estava sobre ele no madeiro. Então a igreja de hoje ela quer que você caminhe com culpa, com peso, com fardo. Quando Jesus ele te chama para te aliviar desse fardo. E você só se alivia desse fardo quando você entende que aquilo já não é mais para você e que você não deve mais fazer tal prática. Mas aí você entrega o seu desejo, a sua ânsia, você entrega o seu temor e as suas dores a Ele e fala para Ele: Senhor, eu não suporto, está aqui o fardo, me dá o seu que é bom, que é agradável, é leve e não traz peso. Amém. Mas você entrega para Ele, sabe como? Com jejum, com oração, com súplica, com dor na alma, porque você sabe que o que você vai fazer, mediante essa liberdade que Ele te deu, vai ferir a confiança dEle e o amor que Ele tem por ti. Aleluia. Então quem experimenta o vinho velho, que anda nesse conceito dessa igreja que aí está, eu já andei sobre isso, queridos. Eu estou falando de algo que eu vivi. Quando você anda nesse jugo que os homens que se dizem de Deus colocam sobre a igreja, um peso que nem eles mesmos suportam, porque muitos fumam até charuto molhado no conhaque quando termina a reunião da igreja, e ficam dando uma de santo para a igreja, e colocam um jugo para a igreja carregar. Você não pode isso, você não pode aquilo. Se embriagam nas madrugadas, são buscados em prostíbulos quando viajam para pregar em outra cidade. Tira racha de carro. Quando eu era jovem, eu acelerava carro, eu tirava racha de carro. E uma vez eu tirei um racha com um pastor que estava numa S10 da Igreja Universal, na Francisco Junqueira, de madrugada. E aí? Eu não era convertido na época. E o testemunho deles? E sabe o que ele fazia? O outro pastor que estava do lado dele, só tinha pastor lá dentro. Acelera. Falaram para mim acelerar, acelera, acelera. Mas nem ele era convertido. Mas põe julgo sobre a igreja.
mas põe jugo sobre a igreja. Cadê o testemunho? Aí sobe no púlpito e é o homem de Deus, é o Todo-Poderoso de Deus. Então, quando você experimenta, querido, o vinho velho ele é bom. Eu gosto de vinho, e eu bebo vinho, e eu sei que o vinho velho é bom. O vinho bem conservado, um vinho gostoso, um Bordeaux da Argentina, é uma delícia. Eu gosto. Quem não gosta de coisa boa? Quem não gosta de coisa boa aqui, igreja? Gosto. Uma boa carne, um bom prato, um bom vinho. Gosto muito. Uma massa. Alface. É maravilhoso. E um vinho velho é bom. Mas aqui a palavra do Senhor, ela está dizendo sobre o vinho velho do Velho Testamento, sobre o legalismo que a igreja cristã protestante colocou sobre a igreja. O jugo pesado, onde você não carrega o fardo leve do Evangelho, suave da graça de Cristo, expressa pelo amor dele por nós. Você carrega a culpa, é o peso. Você já não faz mais, não é porque você ama o Senhor Jesus, você já não comete tais coisas porque você sente culpa. Quando na verdade Jesus ele te chama a você ter uma consciência de amor por Ele, sabendo que tal coisa que você faça vai entristecer. Amém? Amém. Para encerrar, igreja, abra comigo lá em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Então, o Senhor ele nos chama para andar sobre uma liberdade, amém? O Senhor nos chama para nós mostrarmos essa graça, essa misericórdia, esse amor aos outros, para que eles venham ser libertos. Porque muitas vezes nós não nos achegamos ao Senhor, porque nós sentimos tamanha culpa. Foi ensinado desde criança que Deus era mau. Olha, menino, não faz isso que Deus castiga. Olha, Deus vai te castigar, né? Deus vai castigar. Foi nos ensinado assim. É claro que a gente recebe a recompensa dos nossos atos, porque você tem responsabilidade, amém? Não estamos falando com crianças aqui, estamos falando com adultos, apesar de ter um jovem bonito ali no fundo, né? Mas estamos falando com mulheres e homens maduros, a qualquer crescer na fé. Então estamos falando que nós temos responsabilidade sim, e que nós temos que dar respostas, que o Senhor tem uma grande expectativa que nós acertamos. Amém? Amém. Então lá em Gálatas 5, no versículo 1, diz assim: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estai, pois, firmes, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Ou seja, não volte para o jugo da lei, porque o jugo da lei ele te escraviza no pecado, ele te escraviza pela culpa, ele te escraviza pela culpa. Agora vamos lá comigo no versículo 13 aí de Gálatas. Gálatas 5, 13 e 14, diz assim: Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne. Ou seja, não use da liberdade que Cristo está te chamando para você fazer as vontades da sua carne, para você fazer as vontades do seu pecado, para você fazer as vontades de sair daqui e encher a cara, para você fazer as vontades de sair da sua casa e se prostituir, e se drogar. Ele está te chamando para a liberdade.
Vós, irmãos, não fostes chamados à liberdade, não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Todavia a lei cumpre numa só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Deus abençoe a todos, queridos. Espero que o Senhor tenha aberto a sua mente, o seu espírito,